Queridas irmãs, queridos irmãos, vamos conversar um pouco sobre os sinais dos tempos. Não entendam, por favor, aqui como se fosse alguma coisa apocalíptica, alguma coisa que vai acabar, alguma coisa que vai destruir, alguma coisa que vai ter um efeito catastrófico. A ideia não é essa. E para começar, gostaria até de convidá-los a refletir comigo um texto evangélico, um texto bíblico, que está lá em anotação de Mateus. E aí me permitam, eu vou ler o texto para vocês. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Isso está anotado lá em Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. E João, o evangelista, também faz uma anotação interessante e diz: na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis. E o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. Está em João 16, 20 e 22. É importante que analisemos esse texto, esse fato, essa narrativa de Jesus com os conhecimentos que já temos hoje, com os conhecimentos do século 21. Quando Jesus diz aqui que vai haver nação contra nação, povo contra povo, reino contra reino, nós até podemos ver isso em termos macro, mas o convite que fazemos hoje é para que vejamos isso em termos micro. Esse reino, ou esses reinos, esses povos, essas situações, estão todas dentro de mim. E aí me permitam também usar a primeira pessoa, para não incluir ninguém, caso não queira ser incluído nessa análise, nessa posição. Mas é eu dividido comigo mesmo, eu lutando comigo mesmo, eu tentando me superar, já que para os reencarnacionistas, né, e nós falamos aqui para um público heterogêneo, então são pessoas que também não acreditam em reencarnação, mas para quem não acredita em reencarnação, nós vamos falar em termos psicológicos. Eu tenho os meus fantasmas, os meus problemas, que estão lá arquivados no meu inconsciente e que lutam, consciente contra inconsciente, e há uma luta constante dentro de mim. É o reino do conhecimento contra o reino da ignorância, o reino da treva contra o reino da luz. É o povo que quer paz contra o povo que quer guerra. Que tudo isso se encontra dentro de mim. Mas para quem acredita em reencarnação, podemos lembrar também, nós temos inúmeras reencarnações, ou já tivemos inúmeras reencarnações. E todos esses personagens, essas personagens que vivemos, habitam em nós. E estão lá querendo se mostrar, querendo guerrear. Por exemplo, tá? Só por exemplo. Mas se eu já fui um senhor feudal e mandava, e guerreava, e matava, esse senhor feudal está dentro de mim. E querendo esse poder, porque o poder era bom, o poder é embriagador, o poder nos fortalece momentaneamente. Então, quem é que não quer poder? Quem é que não quer força? Quem é que não quer mandar? Todos queremos força, todos queremos esse poder e queremos mandar. Então, quando Jesus fala nessas divisões, e ele fala em outras passagens, não vim trazer
a paz mais a espada, quando ele é o príncipe da paz, quando ele é o reino da paz, quando ele nos prometeu que nos daria não a paz do mundo, mas a paz de Deus, então precisamos também entender essas analogias de Jesus, essas parábolas de Jesus, como singulares. Está falando para o meu reino interior, para os meus reinos interiores. Então é importante que tenhamos também essa perspectiva em mente. E Kardec foi muito feliz lá no capítulo 18 de a Gênese kardeciana, desculpa, analisando esses temas, esses textos de Jesus, e ele diz, também vou pegar aqui, são 26 itens, vamos pegar uma frase, um texto assim pequeno de cada item desse do capítulo 18 para analisarmos, para conversarmos um pouco. E ele diz, são chegados os tempos marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, eu destaquei a palavra regeneração. São chegados os tempos em que todas essas convulsões sociais e convulsões principalmente interiores vão se dar para que eu me regenere. E aí, falando em termos sociais, para que haja uma regeneração na sociedade. É importante que pensemos nisso e que analisemos por esse ângulo. Deus é amor. Segundo afirma lá o evangelista João, e nós sabemos, nós acreditamos, aliás, nem acreditamos, temos certeza disso. Deus é amor. Então, não nos mandaria qualquer convulsão social, ou não nos permitiria uma convulsão social que fosse ruim para nós. Ele está fazendo isso para a nossa regeneração. E o nosso globo, o nosso planeta, como tudo que existe, está submetido à lei de progresso. Então, não sou eu somente como ser, mas a sociedade está submetida a uma lei de progresso. O planeta está submetido a uma lei de progresso. Tudo no universo, à exceção de Deus, está submetido a uma lei de progresso. Só quem não progride no universo é Deus, por ser perfeito. Mas todos os demais seres, toda a sua criação, está sim sujeito ao progresso. E o planeta progride fisicamente pelas transformações dos elementos que o compõem, diz lá Kardec, e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, que o habitam. Então, a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual, o nosso entendimento e a nossa prática de fraternidade, de amor, de respeito, de entendimento, faz e está fazendo com que o nosso planeta progrida. Pela escala dos planetas colocada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a Terra é um planeta de expiação e provas, mas está, como tudo, progredindo e está entrando num período novo, num período de planeta de regeneração. Então, um planeta onde existirá ainda mal, mas o bem sobrepujará ao mal, onde haverá mais bem do que mal. A regeneração seria, fazendo uma analogia com a medicina, seria uma convalescência. Nós saímos da cirurgia e vamos ficar em convalescência, ainda sentindo dores, ainda tomando remédios por algum tempo, até que nos convalesçamos plenamente da cirurgia feita. Então, todos os seres que habitam a Terra estão em evolução. Estou falando da Terra, mas podia falar do universo, obviamente. Mas todos os seres que habitam o nosso planeta estão em evolução. E Kardec nos afirma lá uma questão interessante, porque ele diz, quando a humanidade está madura para subir um degrau,
pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus. São tempos de colheita, afirma Kardec. E claro que Deus, sendo a inteligência suprema do universo, sabe perfeitamente o momento em que nós estamos maduros o suficiente para recebermos essas lições, para fazermos as nossas colheitas. E diz Kardec que esse tempo é o tempo de colheita. Entendamos também uma outra coisa. Ninguém colhe somente. Nós estamos colhendo e plantando simultaneamente. Então, a minha colheita hoje é obrigatória, mas a minha sementeira é voluntária. Quais sementes eu estou escolhendo para plantar? Porque a colheita é obrigatória. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então é muito justo que estejamos hoje colhendo as nossas sementes, colhendo as nossas plantações. E, cá para nós, as nossas plantações ao longo da nossa história não têm sido muito boas. Não temos plantado as melhores sementes. Basta olhar um pouco os livros da nossa história. O que nós fizemos só para falar em aspectos religiosos? Vamos esquecer outros aspectos sociais, mas só nos aspectos religiosos. O que nós fizemos em nome de Deus ao longo da história? Quantas pessoas foram mortas em nome de Deus? Quantos canhões, quantas armas, quantas espadas foram abençoadas, né, por religiosos, e sem crítica nenhuma aqui, mas foram abençoadas por religiosos para matar pessoas em nome de Deus, para matar os infiéis, matar os hereges. Então, é o tempo de colheita. Nós estamos colhendo exatamente aquilo que plantamos. E aí, mais uma vez, tenhamos cuidado com o que estamos plantando hoje, porque essa colheita também virá. E se nos enveredarmos em demasia pelo caminho do mal, pelo caminho contrário às leis de Deus, muito provavelmente não teremos a oportunidade renovada de estarmos no planeta Terra. Podemos fazer esse processo, pagar essas dívidas ou colher esses frutos no outro planeta. E num planeta mais primitivo, num planeta mais atrasado. Então, vamos repensar isso e olhar nesses tempos são chegados, é tempo de renovação, é tempo de colheita, é tempo de transformação, é tempo de amor, de fraternidade, de respeito, de humanidade, de humildade, coisas que os seres humanos até então não têm se dedicado muito. E diz Kardec que o pensamento de Deus em tudo penetra. É a força inteligente e permanente que mantém a harmonia de tudo. Parasse Deus de pensar um só instante e o universo se tornaria um caos. Felizmente, Deus não para de pensar. E é um pensamento inteligente. Lembramos aqui a questão lá do Livro dos Espíritos, onde nos mostra Deus, a questão número 1, nos mostra Deus como sendo a inteligência suprema do universo, como sendo a causa primária ou primeira de todas as coisas, como sendo o gerador, a geratriz constante, e faz tudo por amor. Então, ele é a inteligência suprema do universo. Logo, não tenhamos dúvida de que ele está no controle, sim, de tudo que está acontecendo. Não no planeta Terra, que é um grão de areia no universo. É menor que um grão de areia no universo. Mas está atento, Deus está atento a tudo o que acontece no universo.
Então, não tenhamos nenhuma dúvida a respeito disso. E, claro, diz Kardec, nós estamos mergulhados no pensamento de Deus. E o pensamento de Deus tudo penetra. E aí lembramos de um texto que está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, e se não me engano são palavras de Paulo, tá? Eu não tenho certeza, mas se não me engano são palavras de Paulo, que diz, porque em Deus, nós nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Somos também sua criação. Nós somos criaturas de Deus. Então, em Deus existimos e em Deus nos movemos. Para fazer uma comparação ou para traçar uma analogia dentro dessa fala que eu estou atribuindo a Paulo, eu não tenho certeza, mas está lá no Atos dos Apóstolos, 17 e 28, traçando uma analogia, nós poderíamos... Uma linguagem muito pobre, obviamente. Nossa linguagem é extremamente pobre. Mas nós poderíamos dizer, Deus é o mar e nós somos os peixes, ou as criaturas aquáticas. Vamos botar o peixe, aquele menorzinho, aquela sardinha. Então, em Deus eu existo. Em Deus eu me movo. Eu não consigo existir fora de Deus. Eu não consigo me mover fora de Deus. A analogia do peixe, para mim, fica bem tranquila. Tem até um amigo um dia desse que fez uma analogia como um pêssego dentro de uma lata de calda, onde o pêssego está todo mergulhado na calda. Eu preferi o oceano e o peixe, porque nos dá uma ideia melhor. Nós nos movemos, nós nos existimos dentro dessa ideia, dentro desse pensamento de Deus que a tudo envolve, a tudo penetra. E nós, homens, com a nossa inteligência, né, chegamos a resultados jamais alcançados sob o ponto de vista da ciência, da arte, dos bens material. Isso não tenhamos dúvidas. Chegamos a um ponto que jamais imaginaríamos em termos intelectuais. E isso não para por aqui. A intelectualidade continua, o progresso continua. E vamos crescer ainda muito mais em termos tecnológicos. Mas será que acompanhamos esse processo tecnológico, esse desenvolvimento científico, também nos aspectos morais? Também nos aspectos fraternais? No aspecto do amor, do respeito? Acho que não. E o que nos diz Kardec também, resta um imenso progresso a realizar. Nós temos ainda muita coisa que fazer. E ele diz, o de fazer que entre si, entre as criaturas, entre nós, reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Entendemos? Realmente atingimos, principalmente nos últimos 50 anos, desenvolvemos tanta tecnologia como não havíamos desenvolvido em todo o tempo que o homem está na Terra. E são cerca de 10 mil anos. Então, nos últimos 50, 30 anos, desenvolvemos muito mais do que todos os 9 mil e tantos anos que estamos na Terra anteriormente. Mas ainda temos muito a fazer em termos de moralidade, em termos de fraternidade, em termos de respeito ao próximo, e não só o próximo da nossa espécie, o próximo humano. Mas nós estamos, como disse uma música, nós estamos maltratando o planeta por dinheiro. Nós estamos devastando, nós estamos destruindo o ar que nós respiramos, a água que nós bebemos. Nós estamos destruindo. Guilherme Arantes é o autor da música. Acho que é. Ou Beto Guedes, eu não tenho certeza. Estamos maltratando o nosso planeta por dinheiro. E dinheiro ainda é o nosso Deus.
É o nosso Mamon. E não podemos esquecer que não podemos servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou nós vamos servir um ao outro. E quem é que nos dá mais facilidade hoje entre os dois deuses, o Senhor e Mamon? Mamon, obviamente, é a porta larga. Abre uma porta enorme onde eu não tenho que me apertar, onde eu não tenho que me estreitar, eu não tenho que me arranhar, eu passo tranquilamente. Só que depois da porta tem um abismo. Mas nós não pensamos no abismo. Nós pensamos nas nossas facilidades. De novo aqui, guardadas as devidas proporções, por favor, mas é como uma pessoa que depende de drogas. Um dependente de cocaína, por exemplo. Quando ele está usando aquilo ali, aquilo dá para ele um prazer enorme. É claro que é muito bom, droga é muito bom. Se fosse ruim, ninguém usava. Droga é muito bom enquanto você está usando, naquele momento. Mas ela vai te levando ao abismo. Ela vai te encaminhando para o abismo. E você vai cair no abismo e vai morrer. Essa é a ideia. Morrer de overdose. Então nós temos muito que trabalhar para elevar o nosso progresso moral. Continuando lá Kardec no capítulo 18 da Gênese, ele diz que uma mudança tão radical como a que está elaborando não pode realizar sem comoções. Obviamente, não se pode mudar o pensamento do planeta hoje sem comoções. Infelizmente, nós ainda nos movemos muito pelo medo, pela coerção. Porque se tivéssemos aprendido a amar, não precisaríamos passar por esse processo. Não precisaríamos sofrer tudo isso. Mas, como não aprendemos, nós vamos ser levados, ou estou sendo levado, com todas essas comoções, com todos esses medos. E hoje, né, nos dias atuais, 2020, com toda a dificuldade que estamos passando, vemos o planeta inteiro mergulhado nessa pandemia. Por isso uma pandemia, né, que atinge o planeta inteiro. Não tem um continente, não tem um país que não tenha um caso, que não tenha gente morrendo em função disso. Então, atinge essa população toda, é uma comoção, sim. E há inevitável lutas de ideias. Claro, uns acreditam numa coisa, outros acreditam em outra. E, infelizmente, mais uma vez, pelo egoísmo que ainda impera no ser humano, nós aproveitamos as desgraças para tirar proveito. Nós aproveitamos a doença para faturar um medicamento, para ganhar dinheiro. Nós ainda não temos o respeito, acho que é o respeito, acho que a palavra é essa, com os nossos irmãos que estão morrendo. Tem muita gente fazendo plataforma política em cima de cadáveres. Meu Deus do céu! Até onde? Até quando nós vamos continuar nesse processo? Precisamos rever tudo isso com toda certeza. Precisamos nos rever, nos olhar. E desse conflito, dessas ideias, naturalmente, forçosamente, se originarão perturbações, até que o terreno se ache aplanado e o equilíbrio restabelecido. É o que nos convoca Kardec, é o que nos conclama Kardec lá nesse capítulo 18 da Gênese. Dessas convulsões todas, estamos falando aqui em convulsões sociais, não em convulsões, né, geológicas, dessas convulsões todas terão que nos fazer pensar. Mas aí o outro aspecto que precisamos também levar em consideração. Quando eu digo precisa nos fazer pensar. E aí, de novo, vou vos convidar a usar esse verbo na primeira pessoa. Eu preciso me modificar a partir desses eventos. Eu preciso me modificar a partir dessa pandemia.
Eu preciso criar situações em mim de respeito ao outro, de respeito ao diferente, de respeito às diferenças, de respeito aos animais, de respeito ao meio ambiente, de respeito, em última análise, de respeito amplo e restrito, no sentido lato da palavra, respeito, o que nós ainda não aprendemos. Então, Deus nos convida, através de dor, a fazermos o que Ele vem nos convidando através do amor. Lembramos lá do festim de bodas? Ele mandou os convidados para a festa, convidou as pessoas para festas. As pessoas não foram. E ainda mataram os seus emissários. Ele mandou mais, e mataram, e mandou o filho, e mataram. Continuamos nesse processo do festim de bodas. Nós continuamos nessa festa. Só que não estamos usando a túnica nupcial e estamos matando os emissários do Senhor. Continuamos matando. E, por favor, aqui, a morte que eu estou falando aqui não é só uma morte biológica, mas também uma morte psicológica, uma morte moral. Então, essas convulsões é para nos fazer repensar a nossa conduta diante do convite do Senhor para o festim de bodas, para as festas de casamento. Um casamento com Deus, uma ligação com Deus, que nós ainda não estamos tão bem assim, digamos assim. E continua Kardec dizendo que a efervescência, que por vezes se manifesta em toda uma população, não é uma coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. As leis de Deus são imutáveis. As leis de Deus são permanentes por serem perfeitas e vão se cumprir todas até o último ceitil da nossa dívida, até o último centavo da nossa dívida, como nos recomenda Jesus também na parábola da reconciliação. Algumas pessoas até acham que não é parábola, mas entendamos aqui como uma parábola da reconciliação. Reconcilia com o adversário que está lá fora, mas com o adversário que está dentro de você. Então, essa efervescência está nas leis da natureza. Não tem nada que está fora das leis de Deus. E Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, nosso modelo, nos diz lá no seu Evangelho: eu não vim destruir as leis, mas fazê-las cumprir, dar cumprimento a elas. Então é isso que nós precisamos entender. Não é acaso, não é um acaso que está gerando toda essa pandemia. Isso é uma lei. E as leis são imutáveis, como eu disse. E o ignorar da lei não nos isenta da responsabilidade. Lembrando aqui uma coisa bem simples, né? Alguém não conhece a lei da gravidade e pula de um rochedo. Não interessa, ele vai morrer, ele vai cair. Porque a lei de gravidade o leva para baixo. Ele vai morrer, ele vai cair, ele vai, sei lá, vai se machucar, ele vai se dar mal. A ignorância da lei não nos isenta. E tem outro aspecto. Para os espíritas, a questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta lá onde estão escritas as leis de Deus. E os espíritos respondem que estão escritas na nossa consciência. A lei de Deus está na nossa consciência. Então, todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Sabemos o que é certo e o que é errado. Nós até relativizamos quando se trata de nós mesmos, principalmente os nossos amigos. O que eu faço ou o que meus amigos fazem não é tão ruim. Mas o que o outro faz é mal. Mas nós sabemos que é mal. Não adianta relativizar. O mal é sempre mal. Então, precisamos ter esse cuidado. E termos certeza, as leis de Deus estão funcionando plenamente e vão funcionar para a eternidade. As leis de Deus não se mudam, não se modificam. Então, tenhamos esse cuidado. A humanidade terrestre, diz Kardec, tendo chegado a um desses períodos de crescimento,
está em cheio há quase um século no trabalho de transformação. Nós temos falado muito nessa transição planetária, de mudarmos de patamar, de sairmos dessa parte de sofrimento, de tristeza, de maldade, para uma parte mais pós-operatório, onde vamos nos repousar, vamos tomar medicamento, vamos tomar aquela canjinha, aquela sopinha para nos melhorarmos. Então nós estamos nessa fase. E dizem os amigos espirituais que estamos nessa fase há quase um século. E sabe quando eles disseram isso? O livro que eu estou tomando como base foi publicado em janeiro de 1868. Então, há mais de 100 anos, eles já estavam trabalhando nesse processo. Deus já estava trabalhando nesse processo e continua trabalhando incessantemente. Lembrando outra fala do Cristo, né? O Pai obra constantemente e eu também. Então, Deus, Jesus, trabalham constantemente, trabalham todos os dias, 24 horas por dia. Então, não tem nada acontecendo ao acaso. Não tem acaso nas leis de Deus, não tem acaso no universo. E entendamos que assim, nessa convulsão, nessa pandemia, nessa situação toda, continuará até que haja outra vez estabilizado, mas aí em novas bases. Nós precisamos estabelecer novas bases para a nossa sociedade. Precisamos ter isso em mente. E essas novas bases são de solidariedade, são de fraternidade, de respeito, de amor, em última análise. E diz Kardec, tornada adulta a humanidade tem novas necessidades, tem novas aspirações mais vastas e mais elevadas. Compreende o vazio com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para lhe dar felicidade. E já não encontra as satisfações legítimas a que se sente com direito. Então, a humanidade se tornou adulta. Não precisa mais se alimentar com leite. Lembra a carta de Paulo? Até aqui vos alimentei com leite, com um alimento leve, porque não podíeis assimilar, digerir um alimento mais pesado. Hoje, nós já podemos comer uma feijoada. Então, a humanidade está adulta e tem novas necessidades. Aí, me permito lembrar aqui um outro aspecto também psicológico, da pirâmide das necessidades, do Abraham Maslow. Se alguém quiser buscar no Facebook depois, no Facebook não, no YouTube, meu Deus, no Google, desculpem, no Google, é só botar lá, pirâmide das necessidades. Vai aparecer lá, vão aparecer 300 desenhos e explicações a respeito. Então, o Maslow, basicamente, nos diz que nós temos uma escala de necessidades. E a minha necessidade primeira é de subsistência, de sobrevivência. Então, eu preciso de alimento, eu preciso de água, eu preciso de dormir, eu preciso de reproduzir. Mas à medida que eu vou me sofisticando, que eu vou saindo da caverna, né? Como nós saímos da caverna, o homem saiu da caverna, ele precisou de outras necessidades, ele criou outras necessidades. Ele precisa de uma agricultura, ele precisa de uma casa, ele precisa de uma proteção, ele precisa depois de amor, ele precisa de respeito, ele precisa de transcendência em termos espirituais. Então, são as nossas necessidades sendo transformadas. E diz Kardec, nesse livro, que a humanidade chegou a um estágio de adultez, onde precisa de novos elementos. Porque o que temos até então não nos trouxe felicidade. O que temos até então não nos trouxe alegrias, não nos trouxe o que nós merecemos. Porque Deus não criou ninguém para ser infeliz. Deus não criou ninguém para ser triste, para ser doente.
Nós ficamos tristes e adoecemos porque contrariamos as leis de Deus. E toda vez que eu contrariar uma lei, eu tenho que responder por isso. Isso, inclusive, na lei humana. Quando eu contrario uma lei de trânsito, por exemplo, e avanço um sinal vermelho, eu vou ser multado. Eu tenho que pagar. Eu posso ser responsabilizado por um acidente. Isso é uma lei humana, uma lei comum. Quanto mais as leis de Deus, que são perfeitíssimas. Precisamos, então, ter esse cuidado e entender que chegamos a um momento de decisão. Chegamos ao momento de ruptura com o velho. Lembrando Paulo, de novo, né? É preciso que morra aquele homem velho. É preciso nascer um homem novo. E isso dói. Morrer dói. Morrer o homem velho dói. Até porque esse homem velho está tão fortalecido dentro de mim, por milênios de sociedade, por milênios de poder, de desmando, de força, que eu não quero abrir mão dele. Então isso dói. Mas chega um ponto que isso não me traz mais felicidade. Porque ninguém pode ser feliz nesse planeta Terra enquanto houver um irmão morrendo de fome, de sede, sendo desrespeitado, morrendo de diarreia, morrendo de falta de vacina. Seja esse irmão africano, indiano, brasileiro, sei lá, qualquer lugar do planeta. É irmão em humanidade, é filho de Deus. Nós precisamos mudar a nossa sociedade. E são chegados os tempos. E disse Jesus lá, é o princípio das dores. Há muita coisa para ser transformada dentro de nós. Nós temos muitos milênios de desmandos. E não vai mudar de uma hora para outra. Não vai, nossos políticos não vão deixar de ser corruptos. E, por favor, aqui não é nenhuma crítica, né? Porque eu também sou corrupto. Quando eu avanço o sinal é uma corrupção, eu estou desrespeitando a lei. Mas os nossos políticos, os nossos governantes, não vão deixar de ser corruptos de uma hora para outra. É o povo que precisa mudar. E o povo sou eu. O povo começa comigo mesmo. Então a fraternidade será a pedra angular dessa nova ordem social. Mas a fraternidade real, sólida, efetiva, não é a falada simplesmente. Não é a verbalizada, mas a sentida. Quando eu senti fraternidade, quando eu senti amor, quando eu senti respeito, eu estou me mudando. E quando eu me mudo, eu mudo o que está à minha volta. A unidade de crença será o laço, continua Kardec afirmando aqui, tá? A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal. Dificultada desde sempre pelos antagonismos religiosos que dividiram os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes, vistos pelos outros como inimigos, a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos e serem amados. Como dissemos anteriormente, quantas pessoas nós já matamos em nome de Deus? Quanta divisão existe hoje ainda em função da diversidade de religiões? E o Kardec fala aqui na unidade de crença, não na unidade de religião. A unidade de crença é o Deus, de amor e bondade. É a lei de Deus imutável. É o respeito. Isso são princípios. Princípios não se mudam. A gente muda as normas, mas os princípios não. E o que Kardec está nos convidando aqui é uma unidade de crença. Crença no transcendente. Crença na existência espiritual. Crença em Deus. É o convite que nos chega para repensarmos sobre isso. E a nova geração, ele conclui lá no item 26 do capítulo 18, ele diz que a nova geração, né, pós toda essa confusão, marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houvermos chegado. Então, nós vamos avançar para um nível
de respeito, de fraternidade, avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos. Então, independente de religião, independente de crenças, nós avançaremos para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo. Deus, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. É para lá que nós estamos caminhando. E a doutrina espírita, o espiritismo, se propõe a isso. Se propõe a ser um instrumento, não a ser o instrumento, a ser mais um instrumento a orientar as pessoas a caminharem para Deus, a caminharem com segurança para a paz, para o amor, para o respeito. Essa é a ideia. E precisamos, e aí, de novo, singularmente, eu preciso, você precisa, cada um precisa individualmente fazer a sua parte para que o todo funcione. E nós merecemos, queridos amigos, irmãos, nós merecemos ser felizes. Nós fomos criados para sermos felizes. Nós merecemos estar em paz. Mas não temos feito muito por onde até então. Então fica o convite de Jesus, o convite de Deus, o convite dos amigos espirituais, dos anjos, dos santos, para quem acredita nos santos. Fica o convite do bem, independente de religião, independente de filosofia. Fica o convite do bem. Vamos trabalhar para nos melhorar e, a partir daí, melhorarmos o nosso planeta. Que a paz do Senhor Jesus nos envolva e nos continue nos cobrindo com aquele amor, com aquele cuidado, com aquela atenção, a atenção que Ele tem para nós, Ele sempre teve. É como o colo da mãe, né? Jesus, Deus, está sempre de braços abertos. Por favor, isso aqui é só uma metáfora, tá? Deus não tem braço, não tem boca, mas está sempre de braços abertos para nos receber, para nos abraçar, para nos receber, para nos envolver, para nos ajudar. Mas precisamos fazer o mínimo de esforço possível. Precisamos ter aqueles 2 pães e 3 peixes para serem multiplicados. Senão, não haverá multiplicação. Muita paz, fiquem todos com Deus.